Valdemar Costa Neto, presidente do partido do presidente derrotado nas eleições, entregou tudo hoje, de graça, numa entrevista para o jornal O Globo. Como se fosse a coisa mais natural do mundo, disse que todos no entorno do governo passado recebiam propostas para dar um golpe nas eleições e reconheceu que Bolsonaro só não conseguiu dar o golpe porque não achou uma maneira de fazer. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se, deixa o like ou o dislike e o seu comentário que é sempre muito importante. Eu vou direto ao assunto, porque a informação está fresquinha, eu sei que muita gente quer só se atualizar mesmo. De qualquer forma, muito obrigado a você que vem se atualizar aqui, porque se interessa pela minha opinião. O Valdemar, o folclórico Valdemar, vou voltar nisso, deu uma entrevista para o jornal o Globo, que tem paywall, ou seja, é fechado para assinantes, então eu vou deixar o link tanto para a matéria do Globo, quanto para uma matéria da Carta Capital, que basicamente noticia a entrevista, ou seja, a notícia da Carta Capital é a notícia do Globo, o que dá na mesma. A internet é isso. Também cabem reflexões, mas fica para outro vídeo. Eu vou ler aqui algumas das pérolas que ele disse, lendo as palavras literais dele, tá? Aquela proposta que tinha na casa do ministro da Justiça, isso tinha na casa de todo mundo. Muita gente chegou para mim agora e falou, pô, você sabe que eu tinha um papel parecido com aquele lá em casa? Imagina se pegam. Como a gente anda normalizando o absurdo, eu vou ter que frisar. Tentar depor um governo democraticamente eleito é crime de golpe de Estado. Tentar depor. Então quando você junta esse papel, como diz Valdemar, que é uma minuta golpista, com toda a movimentação golpista que a gente viu ao longo do governo, essa fala é sem noção no nível hard. É o mesmo que dizer, aquele pornô de zoofilia da mulher com cavalo, isso tinha na casa de todo mundo. Mas calma, ele disse mais. Ele tentou defender o ex-presidente. Mas, como vocês sabem, Valdemar tentando defender o ex-presidente só se enrosca e enrosca o ex-presidente ainda mais. Você se lembra que ele teve a cara de pau de levar um dossiê fake para o TSE, dizendo que aquela bobajada que ele entregou confirmava que o candidato dele tinha sido roubado e pedindo anulação das urnas. O resultado foi uma multa milionária para o partido, 22 milhões, com o desprezo que a tese golpista merecia. Mas voltando ao Valdemar, essa eu achei ótima. Bolsonaro não quis fazer nada fora da lei, a pressão em cima dele foi uma barbaridade. Como o pessoal acha que ele é muito valente, meio alterado, meio louco, achava que ele podia dar o golpe. Ele não fez isso porque não viu maneiras de fazer. Agora, vão prendê-lo por causa disso? Essa fala é uma cebola, ela tem camadas. Vamos destrinchar. Bolsonaro não quis fazer nada fora da lei. O cara já vinha em palanque há mais de um ano, enchendo o pulmão para berrar contra a Justiça Eleitoral e o STF. Decisões desse ministro canalha, Alexandre de Moraes, esse presidente não mais vai cumprir, lembra? Ele afirmou que não ia mais cumprir decisões judiciais. Fica difícil ver um cara que age assim, e esse foi só um exemplo numa lista de ameaças, como alguém que não pretendia fazer nada fora da lei. Mas pode ser. Na hora H, principalmente porque o pós-golpe pode ser desastroso, o golpista tem que ser muito descompensado para botar o plano em prática. E o Valdemar admite isso. Olha, para relembrar o contexto ou deixar aqui registrado para as futuras gerações, o Brasil sofreu um processo de negação ou lavagem cerebral ou loucura coletiva tão grande que colocou na presidência, para cuidar do país, em toda a sua complexidade, um cara que é descrito pelo presidente do partido dele como meio alterado, meio louco. Razão pela qual aqueles que o Valdemar chama de pessoal, o pessoal, achou que ele teria coragem de dar o golpe. Não é a oposição falando, tivemos um louco na presidência. É o presidente do partido político dele que tem a maior bancada na Câmara Federal. Uma pessoa meio alterada, uma pessoa meio louca, jamais deveria ser aceita para um cargo dessa relevância. Câmaras federais, câmaras municipais, assembleias legislativas nos estados costumam ter no Brasil uma fauna, um hospício, porque muito eleitor vota na piada, vota na zoeira, mas jamais um presidente da República. Agora, o que tem por trás de mais essa entrevista desastrosa do Valdemar é também uma assustadora distorção do que é democracia e da responsabilidade daqueles que a representam em nome do povo. O cara está simplesmente afirmando
que incontáveis pessoas no entorno do governo passado conspiravam contra o seu voto, o meu voto. Vou contextualizar para não pensarem que eu estou aqui exagerando ou fazendo drama. Não há nada errado com o sistema eleitoral brasileiro, gente. Tanto não há que o PL, o partido do presidente derrotado nas últimas eleições, ganhou a maior bancada. O Tarcísio de Freitas, ex-ministro predileto, não, o Paulo Guedes era o predileto, um dos prediletos do ex-presidente derrotado, virou governador do estado mais rico do país. Mourão, ex-vice, senador. Os 3 filhos do ex-presidente se reelegeram nos cargos que concorreram. A ex-ministra Damares se elegeu. Ah, mas a fraude era só para eleger o Lula. Complô. Soltaram um ladrão para eleger ele. A gente está falando exatamente das mesmas forças políticas que tiraram o presidente atual da disputa em 2018 e deixaram ele em cana por quase 2 anos. O tal código-fonte das urnas é aberto para o planeta e é ridículo ter que ficar lembrando disso aqui. O Exército sabe que não tem fraude, o Valdemar sabe, o Bolsonaro, que é, meio alterado, meio louco, talvez não saiba, porque isso fica mais visível agora com gente normal no governo. Ele sempre agiu como meio louco, destemperado. Ele sempre demonstrou mania de perseguição, ele sempre sustentou de forma irresponsável, assassina, teorias conspiratórias sobre vacina, origem da Covid, Amazônia. Então é isso que eu estou chamando de camadas na entrevista. O Valdemar, para dizer essas coisas, só mostra que é malandro, mas é burro. Porque tem muito peso o que ele está dizendo. Ele assumiu que o pessoal, aí aqui a gente só pode imaginar que é gente como Braga Neto, General Heleno, garimpeiros ilegais, funcionários nomeados, desqualificados que ocupavam boquinhas muito bem pagas, enfim. O pessoal pode ser muita gente. E como seria impossível classificar todo mundo como meio louco, eles tramaram e patrocinaram uma tentativa de golpe. Isso que o Valdemar fez foi uma delação. Aliás, o Bolsonaro foi considerado mentalmente apto para governar o Brasil. Há de se perguntar como isso foi possível, mas só falta agora alegar insanidade e parar na mesma instituição do Adélio Bispo. Ia ser engraçado, né? O Flávio Dino, ministro da Justiça, anunciou um pacote antigolpe. Também merece um vídeo específico, mas o problema do Brasil, na minha opinião, não é falta de lei, é falta de comprometimento com o país e as leis que já existem. Nosso futuro é muito preocupante. Se o Exército fizesse o que a lei manda, não tinha Pazuello em caminhão fazendo campanha, não tinha general da ativa cuidando da articulação política do governo, como fez o general Ramos, porque a lei proíbe militar de se envolver com política partidária. É proibido. Por quê? Porque eles têm tropas e canhões, são uma instituição de Estado, servem ao governo da vez, que não vai agradá-los sempre, porque democracia plena significa justamente alternância de poder. Por isso, gente como eu e você, acabamos tendo que nos contentar com o que tem. Porque esse Valdemar, eu acompanho a trajetória desde o Mensalão. Já naquela época era folclórico. A ex-esposa ensinou que ele era gay. Mó baixaria. Hoje ela mora, a ex-esposa, nos Estados Unidos e faz vídeo de lá, dizendo o quanto ele é ladrão, afirmando que ele teve caso com a ex-primeira-dama Michele. Ele renunciou na Câmara para não perder direitos políticos, com o julgamento em curso, com a imagem de corrupto escancarada na imprensa, e voltou, reeleito 2 vezes. Ainda foi condenado, cumpriu pena em semiaberto, e é esse o tamanho do buraco. E agora tem aparecido bolsonarista aqui nesse canal para me chamar de hipócrita, porque eu detonava o antigo governo e estaria poupando o novo que mal começou. Meu Deus, a turma do Valdemar, que já foi inclusive aliado do PT, que tá onde está o poder como qualquer um do Centrão. A turma dos golpistas, que andavam com minuta no bolso e patrocinaram a destruição dos 3 palácios dos 3 poderes. Em que mundo vivem? Que informações consomem? E sabe quem mais cobra aqui? Bolsonarista arrependido. Fez campanha, botou o cara lá, apoiou por, 6 meses, 1 ano. Aí, por ser fã do Sérgio Moro, rompeu com o Bolsonaro e virou morista. Você deve conhecer alguém assim. E continua achando que estava tudo certo na Lava Jato, mesmo com o Moro e o Dallagnol escancarando o seu viés ideológico, político, partidário, o mesmo viés partidário, o mesmo projeto de poder que trouxe a gente à situação em que o Brasil se encontra. Arrotam superioridade moral porque não apoiam nem Lula nem Bolsonaro. O que eu fiz equivocadamente em 2018, fiquei na minha. Mas se você não enxerga a realidade,
Se você não vê que é impossível fazer equivalência entre golpistas e democratas bons ou ruins, o discurso do um lado é corrupto, o outro não, caiu lá atrás, com as rachadinhas do Rio, que eram só a ponta do iceberg. Terminando, se você não enxerga a diferença, não vai dar outra. Você vai estar colocando no meio da equação ou o seu conservadorismo, que não aceita a pauta progressista, ou seu fundamentalismo religioso, que é a mesma coisa, ou seu medo de perder privilégios. Boa coisa, não pode ser. Se tem, comenta aí. Eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se nesse canal, ative as notificações, deixe o like ou dislike, seu comentário, que é sempre muito importante, e lute pela democracia.